10 minutos para o nosso início do grande expediente. Colegas vereadores, senhor presidente, colegas fortalezenses, os que acompanham essa sessão aqui na galeria, amigos da imprensa, Carlos, Laura, Miguel, eu vou lhes pedir licença hoje para fazer algo que não me lembro de já ter feito ao longo desses últimos 4 anos de nosso mandato, que é tratar aqui, vereador Ciro Albuquerque, de uma matéria cuja competência é federal. Pode parecer estranho, mas nós somos a Câmara de Vereadores de Fortaleza. Pode parecer estranho, mas é algo que interessa muito à cidade de Fortaleza, ao estado do Ceará. Eu me refiro à questão do pré-sal e da repartição, a nova lógica da repartição dos royalties a partir da extração do petróleo recém-descoberto do pré-sal. Eu me envolvi ontem, e este assunto me sinto na obrigação de tratar, primeiro pelo absoluto desconhecimento que a gigantesca maioria do povo brasileiro tem, e em especial aqui da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, sobre essa matéria. É preciso que nós esclareçamos. Segundo, porque eu me envolvi ontem em uma discussão, em um debate nas redes sociais, até agora pela manhã, há poucos instantes, discussão e debate, explique-se, um bom debate, uma boa discussão, nada de briga. E há poucos instantes ainda respondia a um perfil do Twitter, do Espírito Santo e alguns ontem à noite do Rio de Janeiro, da campanha que o estado do Rio de Janeiro, que levou 200 mil pessoas às ruas na noite de anteontem, para tratar daquilo que, segundo os cariocas, seria a quebra, a falência do estado do Rio de Janeiro. Vamos deixar uma coisa clara para o fortalezense, porque esse dinheiro é do fortalezense. O pré-sal, a descoberta do pré-sal, e em especial, eu queria a atenção do vereador Guilherme, que tem uma histórica luta em favor da educação, e o vereador João Alfredo, que já foi deputado federal. A lógica dos royalties, ela advém ainda da época do governo militar e foi estendida no final dos anos 80 para o extrativismo, para a extração. Não há que se falar em produção de petróleo. Para começo de conversa, ninguém produz petróleo. Petróleo é extraído. A extração do petróleo, Laura Raquel, que acontece e continuará acontecendo em território do Rio de Janeiro, carioca, em território do Espírito Santo, em território do estado de São Paulo, que são os 3 que falam mais alto, Glauber Lacerda citou, e coincidentemente são os 3 mais ricos. Essa é dotada de royalties porque é feita e realizada essa extração dentro do território do estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. É importante que se explique que o pré-sal, primeiro, recém-descoberto, não poderia se referir quando os estados começaram a receber royalties por extração de petróleo, há 10 anos, isso era da ordem de 250 milhões de reais. Hoje, a lógica do pré-sal catapultou e elevou esses royalties aos 30 bilhões de reais. Vejam só, de 300 milhões há 10 anos para 30 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro, que diz que vai quebrar, que não tem mais Copa, que não tem mais Olimpíadas, fala em prejuízo para o estado do Rio de Janeiro. Primeiro, não há quebra de contrato algum. Não há prejuízo algum. O estado do Rio de Janeiro não parará, não cessarão os repasses de royalties que o Rio de Janeiro hoje já recebe. O que eles querem, Rio de Janeiro em especial, Espírito Santo e São Paulo, é receber royalties sobre o pré-sal. Ora, vamos lá. Por que o Rio de Janeiro teria direito aos recursos advindos por royalties do pré-sal? Se, primeiro, o pré-sal em águas territoriais brasileiras, pertencentes à União. Pré-sal não será explorado no Rio de Janeiro, nem no Ceará, nem no Amazonas, nem em canto algum. O pré-sal será explorado em águas que pertencem à União. 1. 2. A exploração, a extração do pré-sal
será financiada exclusivamente pela União e pela Petrobras, que é uma instituição que pertence 51% à própria União, ao país, ao Brasil, e 49% aos poupadores brasileiros. Agora, é justo que a União financie em águas que pertencem do pré-sal, que pertencem a ela, União, a nós brasileiros, o petróleo, aí os royalties advindos dessa exploração, que não é financiada pelo Rio de Janeiro, não é feita em estado, em território do Rio de Janeiro, o dinheiro vai para o Rio de Janeiro? Por quê? Por quê? O Rio de Janeiro, é bom que se explique, não há prejuízo, esse discurso chantagista, a palavra é muito forte, mas é essa, esse discurso chantagista do Rio de Janeiro, de que o Estado parará, é uma quebra de contrato, que o Estado do Rio de Janeiro não vai perder coisa alguma, não há quebra de contrato, o Estado do Rio de Janeiro não deixará de receber royalty por aquilo que é produzido em seu território. Agora, não é justo que o Estado ou estados ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, queiram ganhar royalties sobre aquilo que pertence à totalidade, à universalidade do povo brasileiro. Notadamente, vereador Guilherme Sampaio, e vereador Ronivaldo Maia, que é professor, notadamente quando a presidenta Dilma, muito corajosamente, já disse que vai aprovar a iniciativa nos termos do que é hoje proposto, que é o quê? Os recursos do pré-sal servirão para compensar as gigantescas e abissais diferenças regionais que tem o país no que diz respeito à educação. Os recursos do pré-sal irão para a educação, para os estados, e vem no momento, olhem que coisa curiosa, como o destino foi feliz e é grato, né, quando as coisas convergem para a justiça. Ontem foi anunciado o ranking global da educação. E de 40 países do mundo, o Brasil, no ranking da educação global, está em 39º lugar. É o penúltimo. Só perde, se não me falhar a memória, já próxima da terceira idade, só perde para a Malásia. Somos o 39º país com o maior déficit e mais pobre nos índices de educação nacional. Pois a presidenta Dilma quer, com o dinheiro que pertence ao país, avançar e diminuir essas diferenças e avançar na questão nacional. E o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo vêm criar este constrangimento de dizer que funcionários não serão pagos, que os compromissos não serão cumpridos, que precatórios não serão honrados, que não haverá Copa do Mundo, que não haverá Olimpíada. Ora, eu estou fazendo esta observação para que o fortalezense, porque esse dinheiro é do fortalezense, esse dinheiro é do cearense, é nosso. Repito, o dinheiro do pré-sal, não há um único centavo do Estado do Rio de Janeiro na exploração do pré-sal, na extração do pré-sal. Não há, advindo do pré-sal, uma única fagulha do território do Rio de Janeiro, ou do Espírito Santo, ou de São Paulo, ou de qualquer território brasileiro envolvido. Por que esse dinheiro não vai para o Brasil? Por que a União vai financiar a extração do petróleo no pré-sal e os royalties vão para 3 estados? Do petróleo e daquilo que pertence à nação brasileira? Eu acho que não. Eu quero saudar a coragem da presidenta Dilma. Quero lamentar, inclusive, que a bancada federal, vereador João Alfredo, que foi deputado federal, quero lamentar que a bancada federal, à exceção do senador Pimentel, que estará aqui na sexta-feira, tratando do Plano Nacional da Educação, e à exceção do deputado federal Antônio Bauman, não se vê nas redes sociais, não se vê na mídia, não se vê na Assembleia Legislativa, nem na tribuna da Câmara Federal, um único representante do Nordeste, e em especial, me permitam falar apenas do Ceará, trazendo esses esclarecimentos
e lutando e gritando assim como o Rio de Janeiro gritou ontem. Porque todo mundo, instituição, pessoa ou Estado que é rico, tem capacidade de se articular. O governador do Estado do Rio de Janeiro colocou 200 mil pessoas na rua. Isso não é pouco. Não é pouco. E lembra que, em bom tempo, o vereador Heron Moreira, que foi ponto facultativo e ele liberou os servidores públicos estaduais para irem às ruas. Ou seja, foi uma manifestação articulada, instrumentalizada, oficial do governo do Estado, e eles estão dentro daquilo que a República permite, estão gritando e lutando por aquilo que acham eles que é deles, mas não é. E eu não vejo aqui, nos estados nordestinos, do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, uma reunião de esforços e de forças, Miguel, para nós levantarmos também a voz do Nordeste e dizermos: este dinheiro, este recurso é nosso. Isto é nosso. Isto pertence ao povo brasileiro. Então, ficam esses esclarecimentos. Não há quebra de contrato, nem o Estado do Rio de Janeiro, nem nenhum Estado deixará de ganhar por aquilo que eles já recebem em royalties. Repito, a lógica dos royalties criada ainda no governo militar e que foi estendida, o seu recebimento foi estendido para a extração em território, primeiro, nem deveria estar sendo utilizada para extração de petróleo em território físico dos estados. Mas, desses anos todos, serviu como referência. Ocorre que, quando essa lógica de divisão foi institucionalizada e esse contrato foi desenhado, assinado e o convênio entre os estados e a União foi realizado e dura até hoje, o Brasil não sabia que tinha pré-sal. O Brasil não sabia que tinha pré-sal. Hoje, o pré-sal foi descoberto, querem utilizar uma lógica do passado, uma lógica antiga, que não é justa, que não é, além de legal, não é justa, querem estender a lógica dos royalties para o pré-sal. Por favor, vamos deixar bem claro que esses royalties pertencem ao povo brasileiro, será utilizado para a educação e para a recuperação do grande déficit educacional que tem o povo brasileiro, e em especial o estado do Ceará e os povos estados do Nordeste. E está de parabéns a presidenta Dilma pela firmeza, e confirmar que assinará e transformará esta nova lógica de divisão dos royalties na nova realidade do século XXI para os estados brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.